Olá, gente! São exatamente 11 horas e 1 minuto na cidade mais bonita do Brasil e quiçá do mundo. Estamos nós aqui no Rio de Janeiro. E você que está em casa me assistindo ou até mesmo me ouvindo, que prazer poder ter você dando aquela espiadinha na telinha. Bom, sem sombra de dúvida, é óbvio que todas as terças-feiras estaremos aqui falando sobre as regiões do Brasil. Poderíamos começar pela Sudeste, pela Nordeste, pela região Sul, mas vamos seguir o curso da vida e começar com o nosso Norte, a nossa região Norte. A região que com certeza é a menina dos olhos das pessoas que têm todo o interesse, e como todos nós brasileiros teríamos e temos que ter, interesse pela beleza que essa região nos propicia. Sem sombra de dúvida, não tem como ser um brasileiro e não passar, pelo menos através de fotografias, pela região norte do Brasil. E, como o próprio nome diz, na região norte, lá no nosso norte, nós temos as maiores bacias, as hidrográficas, nós temos os grandes rios, os rios que chegam a dar até origem à dupla sertaneja. O rio que passa, que desemboca no mar, mas que passa com muita pompa por a cidade que traz o cheiro, o ar dos maiores e os grandes, verdadeiros donos do Brasil, os nossos índios. É claro que existe tribo por todo o Brasil, mas ali na Amazonas nós ainda temos a certeza de que um grupo bem significativo se encontra presente. Então, gente, hoje ninguém ainda para me ver na telinha, mas não faz mal. Eu quero dizer para vocês, e alguém deu um like chegando, e eu já não estou mais sozinha. Pedindo licença aos professores de geografia e deixando bem claro, longe de mim, querer contracenar com os senhores. Raiane Brasil, bom dia, prazer ter você. Quero saber se está tudo certinho aí em Botafogo, se as coisas estão tranquilas, e dizer que mais um aprendizado quando a gente está aqui nessa telinha falando de uma região rica do Brasil, que é a região norte. E, para começar, eu não poderia deixar de lembrar-lhes também que o meio ambiente agradece se assim puder ser preservada a Amazônia. Nós sabemos que os holofotes estão voltados para nós no momento em que tantas coisas estão acontecendo lá na região norte. Antes de qualquer coisa também dizer que estamos solidários e somos solidários com o estado da Amazonas por conta de que essa pandemia, essa enfermidade chegou de forma avassaladora e muitos dos nossos irmãos partiram em detrimento de falta de apoio para a área de saúde. Mas Deus é mais e com toda certeza. Hoje a Amazonas já começa a engatinhar e já temos a informação de que está diminuindo vertiginosamente o número de óbitos na região norte, em especial na Amazonas. Nós percebemos que durante algumas semanas as manchetes dos nossos telejornais, assim como os nossos newspapers, podemos assim dizer, mostravam todo o desespero dos nossos irmãos no Amazonas por falta de oxigênio. Imaginem vocês, um país, uma terra como o Brasil, ainda chegarmos a morrer por falta de oxigênio. Mas faz parte e, na realidade, Deus só nos dá
um frio que possamos suportar. Bom, a região do Brasil, né? As regiões do Brasil, nós temos em torno de 5. 5 são as nossas regiões e hoje, em especial, nós vamos falar da região norte. A região norte, ela está no local acima, privilegiado do nosso mapa e possui exatamente 7 estados. Esses estados que, em algum momento, um deles vier a ser território. Cristiana Camargo, que bom ter você aqui. Bom dia! E esses territórios acabaram tendo seu rumo e se transformando em estados. Enio Manso está aqui, hein? Garantindo sua mesada. Bom ter você aqui. E esses 7 estados que compõem a região norte, como não poderia ser diferente, nós temos Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Pará e Tocantins, que é o caçulinha da nossa federação aqui no Brasil. Então, você fica ligadinho, porque caso caia em alguma prova de concurso público, né? Os rios, as regiões, você não vai poder esquecer que o Brasil tem 5 regiões. E hoje nós vamos falar algumas coisas da região norte. Vamos lá. Nós temos aí vários e vários momentos que poderíamos aqui elencar a título, vamos dizer, de curiosidade. Mas vamos buscar aquele conhecimento amplo para que a gente possa ter noção da composição dessa região norte. Vamos começar pelo Amapá. Bom, o Amapá, hoje, ele está numa posição de estado, mas anteriormente ele era um território. A mesma coisa acontecia com Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins. Quando a decisão de transformar esses territórios em estado foi por conta de perceber a autonomia que eles já o possuíam dentro da Federação do Brasil. Bom, nós hoje, ao falarmos dessa região que é a maior, então, a maior região do Brasil é a região norte. Ela faz fronteira com países tais quais Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Observe vocês que eu falei Guiana, eu falei Suriname e Guiana Francesa. Por quê? Letícia Manu, a minha enfermeira hoje, desempenhando o seu papel de enfermeira, estou muito, muito feliz com você. Parabéns pela sua nova trajetória. Que você saiba que trabalhar pela saúde, com a saúde, significa um marco, uma vez que a pandemia está necessitando muito de vocês. Portanto, parabéns, Manu. Luiz Carlos, você aí, como estamos? Está tudo certo? Direitinho? Maria do Céu, como é que nós estamos? Dizendo para você que estou torcendo para que você esteja restabelecida. Alessandro Mongi, que me deu ontem uma notícia que me deixou um tanto quanto assim abalada. Por incrível que pareça, às vezes nós não conhecemos as pessoas, mas acabamos sendo solidários ao familiar. E quando o Alessandro me disse que seu padrinho de casamento acabara de falecer, eu adquiri um pigarro nervoso que tive que recorrer até à medicina para ver se melhorava e, como vocês estão vendo, estou assim afônica, porque fiquei muito, muito preocupada, muito abalada, uma vez que ele já estava nesse dia contando com 1 ano de falecimento de seu sogro, em detrimento dessa Covid-19, e ele perde
o seu padrinho de casamento, irmão do seu sogro, também ontem. Isso me deixou muito, muito abalada. Impressionante o quanto a pandemia nos aproxima até daqueles que nós não conhecemos, né? E acabamos incorporando-os como nossos familiares. Então eu cheguei à conclusão de que com a pandemia está mais do que claro de que todos nós, até indiretamente, somos verdadeiros irmãos e irmãs. Portanto, Alessandro, meu respeito a Carlinha, aos familiares, e dizer que Deus é por nós. Então, não haverá ninguém que seja contra nós. Meus respeitos aí. Esse é um momento, quando se fala em luto, é um momento que não temos muito o que parlamentar, uma vez que cada um sabe da sua dor. Portanto, meus respeitos, minhas considerações, e dizer para vocês, por gentileza, cuidem-se. Água, sabão e gel. Aglomeração, não. Porque nós já estamos sendo vistos no exterior como o país que não tem um pingo de respeito pelo ser humano. Portanto, os tabloides internacionais dizem que nós não temos respeito para com a saúde. E precisamos mudar esse quadro, hein? Porque, afinal de contas, nós estamos no Brasil. E quem, em qualquer parte do mundo, não quer vir aqui dar uma espiadinha, né? Portanto, vamos que vamos. Essa doença, Cristiana, está nos tirando do plumo. Essa doença está nos colocando numa posição de criaturas que já não vislumbram mais o amanhã, porque a gente nunca sabe qual é o nosso lugar na fila, né? Impressionante. A gente já não sabe se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 3 dias ou daqui a um mês, né? Antes fazíamos uma prévia do que poderia acontecer, mas hoje, com toda certeza, nós já estamos numa fila e não sabemos qual é o nosso momento. Então, dei essa pausa porque nessa pausa a gente precisa dizer: cuidem-se, água, sabão e gel, por favor. E a máscara, não saiam sem máscara, porque a gente tem que combater esse vírus. Bom, então, como eu falava sobre os países que estão rodeando, ladeando o nosso país, e eu falei em Guiana, falei em Suriname e Guiana Francesa. Pois bem, na realidade são 3 Guianas: Guiana inglesa, francesa, né, e holandesa. Essas Guianas tomaram durante muito tempo um espaço significativo, dando-nos até dialetos. Por exemplo, no Pará, em uma cidade do Pará, nós temos o Pádua. O que é o Pádua? O Pádua é uma língua que acabou sendo incorporada ao nosso português, oriunda de quê? Oriunda da França. Então, a França e o Brasil acabaram por se unir em função dessa Guiana, gerando então o dialeto Pádua. Ângel Carvalho, minha enfermeira também, eu gosto das minhas enfermeiras, Mariana Marinho, gosto das enfermeiras que foram minhas professoras, as minhas professoras que foram professoras, alunas. Nossa, que coisa linda. Minha família, né? Minha família é tão pequena que já entrou 2, eu já tenho quase a metade dela, pode? Mas é isso aí, minha família. E vamos falar da região norte, porque tem muita coisa boa por aí. E você que é professora, fica ligado. E você que não é da área do magistério, mas é sempre bom saber um pouquinho, porque quando o concurso chega, a gente precisa saber. Um dia maravilhosa, nós somos pessoas maravilhosas, né? Bom, vamos lá. Assim sendo, a região norte, ela corresponde apenas a 8% do povo brasileiro e é menor densidade demográfica. A sua economia apresenta diversificada em função de quê? Das indústrias,
da agropecuária e o extrativismo. Ela não se sedimenta, a região norte, ela não se sedimenta por um produto e sendo esse produto o carro-chefe dessa região. Não, não é assim que funciona. Então lá nós temos as indústrias, nós temos a agropecuária e temos também o extrativismo. Bom, essa região ela é rica em elementos naturais distintos. E aí, podemos dizer que a floresta amazônica brasileira, né, conhecida como Amazônia Legal, é a principal mentora da vegetação da região norte. A região ela tem 3 unidades de relevo: o extrativismo, mineral e vegetal, a agropecuária e a indústria. Bom, como vocês estão vendo, é uma região que, sem sombra de dúvida, tem lugares lindíssimos, não é isso? Olha, eu estou aqui com a Cristiana Camargo dizendo que está Clara Elisa Maria de Fátima, Aline Mendes Santos. Olha, ela está convocando, a Cristiane também está fazendo um lobby para nós, chamando Clara Elisa, Aline Mendes, Rogério Santos, vem assistir. E super importante essa fala. Olha, Cristiane, que maravilha você gostar de falarmos aí da nossa região norte. Bom, como é que nós vamos saber a chegada, como foi delineada essa região? Vamos lá. Vários eram grupos indígenas e, consequentemente, essa mudança foi acontecendo com a chegada dos europeus, que logo começaram a explorar as riquezas do território. Então, os europeus começaram a explorar, né, todas as riquezas que o território da Amazonas assim possuía e juntamente com os seus outros estados. Bom, lá ocorreram várias expedições na busca pelas chamadas drogas do sertão. Vocês sabem o que é droga do sertão? Pois bem, ao falarem em droga de sertão, drogas, que são drogas? Bom, as drogas do sertão são o cravo, a canela, a pimenta, o cacau e tantos outros. Portanto, numa conversa, num bate-papo, que alguém disser as drogas do sertão, você já sabe que estamos falando em cravo, canela, pimenta, cacau e muitas outras drogas. No século XVIII, o ciclo da borracha tornou-se a principal atividade econômica. Todo mundo, quando criança, estuda na escola que falou em Amazonas, no estado do Amazonas, nós imediatamente pensamos no seringueiro e na borracha, né? Aquela foto onde nós temos aqui aquele traçozinho, né? E o homem seringueiro sentado num toco de árvore, amparando aquele líquido que jorra da árvore, que é um grande líquido que acaba nos propiciando vários produtos que são oriundos da borracha. Então, aqueles homens que ficam ali sentados, aquelas mulheres, eles estão extraindo aquele grande líquido e que fora durante muitos anos objeto de estudo de nós, alunos em sala de aula, ainda no primeiro momento de nossas vidas. Bom, a partir do século XX até os dias atuais, observa-se então o desenvolvimento de outras atividades, como a extração de madeira, mineração, implementação de todas e várias indústrias e o avanço da fronteira agrícola. É bom lembrar que somente no século XVII é que a região norte começou a ser ocupada pelos colonizadores. Então, observem vocês, só no século XVII é que essa região começou a ter os seus colonizadores por meio dos incentivos de governo português. Então, o governo português foi que incentivou aos colonizadores irem para a região norte, a fim de que
a fim de poder aproveitar do que melhor tinha e tem até hoje a nossa região norte. Bom, com a instalação de um forte lá, que era o forte militar na foz do rio Amazonas, surge então a região norte, implementada pelos nossos portugueses. Essa ocupação deu origem também, na concomitância, à cidade de Belém do Pará, né? Portanto, o estado é Pará, a sua capital é Belém. Bom, no século XVIII, olha que eu estou fazendo um trampolim, eu já fui para o 17, já cheguei no 20, estou no 18. No século XVIII, ocorreram dois tipos de ocupações: as religiosas, para catequizar os nativos, e as militares, para defender o território nacional. Por quê que ali precisava de termos efetivamente duas ocupações? Como eu falei para vocês, a região norte, ela está cercada por outros países como a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, as Guianas, uma delas hoje chamada de Suriname, e a Guiana Francesa, a holandesa, e isso aí correspondia a um perigo, porque se eu tenho um território e que ao seu lado, ao seu redor, existem outras pátrias, a possibilidade da invasão é muito grande. Tanto é que, se formos à cidade de Belém, no estado do Pará, nós temos a chance de conhecer muitas famílias onde seus chefes são descendentes de franceses. Ali existe uma, vamos dizer assim, uma conivência para o bem dos franceses e dos holandeses e os ingleses também, no Pará, na Amazonas. Então, é muito comum encontrarmos famílias oriundas dessas etnias, assim podemos dizer. Bom, consequentemente, precisou-se criar um forte, né? Esse forte com militares para resguardar o território brasileiro, a região norte. Então, cria-se um forte para dar todo esse suporte de não permitir, assim, uma invasão. Isso não quer dizer que a história talvez não nos conte algumas revoltas, algumas supostas guerras, para que esses países venham dominar parte do Brasil, aonde está a região norte e a região nordeste. Bom, por outro lado, os padres, os jesuítas, lá estiveram a fim de quê? Estiveram a fim de dar um acolhimento aos verdadeiros donos de nossas terras. E quando a Célia diz aos verdadeiros donos dessa terra, é porque eu considero o indígena o verdadeiro dono do nosso território brasileiro. Não temos como negar a presença tão forte dessas tribos. Não temos como esquecer o tanto quanto foi significativo o trabalho que eles desenvolveram e desenvolvem até a data de hoje. Bom, então, nós tivemos, no primeiro momento, na região norte, duas ocupações fundamentais. Os religiosos, para catequizar os índios, e os militares, para resguardar o território brasileiro, uma vez que vários outros países ladeiam essa região norte. Bom, devido à exploração do ciclo da borracha, né, várias situações começaram a surgir por conta de motivos econômicos e sociais. Ora, é lógico que a extração dessa borracha acontecia em terras que pertenciam a pessoas renomadas, né? E essas pessoas renomadas, como temos em todo lugar, eles acabam fazendo parte de uma sociedade, né? Então, por motivos econômicos e sociais, no interior
da Amazônia acontece o quê? A imigração japonesa. Olha que coisa interessante. Como se não bastasse ingleses, holandeses, nós deparamos, e franceses, nós deparamos com a imigração japonesa concentrada lá no estado do Pará. E é bom que saiba também que muitos italianos, fugidos da guerra, acabam se agregando no estado do Pará. Eu mesmo, através do meu pai, da minha família, né, por parte de pai, que são italianos, nós temos alguns familiares que nasceram, descendentes de italiano, que nasceram no estado do Pará. Bom, a exploração da borracha, que está assim mais aflorada no século XIX, foi fundamental para o povoamento da região norte. Então, a borracha deu o pontapé inicial para que houvesse o povoamento dentro daquela região. Pois, quando aconteceu a segunda revolução industrial, a matéria-prima tornou-se, então, essencial na nossa economia brasileira, tornando-se, assim, o segundo produto mais exportado do país, que chegou a segurar a nossa onda econômica no século XIX. Então, prestem atenção, a borracha chegou a ser o segundo produto mais exportado pelo país no século XIX. E entre todo o século XIX e início do século XX, nós chegamos a nos manter no ranking de segundo maior produtor, né, de exportação do país. Então, a região norte, ela teve um significado em todo o século XIX e o início do século XX também. Bom, o clima da região norte, é importante lembrar que essa região é a única cortada pela linha do Equador. Então, tem até uma música que diz: não existe pecado do outro lado do Equador. Pois é, deve ser mais ou menos assim, né? Então, a linha do Equador, Célia, não me lembro o que é isso. Vai lá, pega o mapa, olha e vê o que é o Equador. Pois bem, a Amazônia é a única cortada pela linha do Equador. Bom, boa parte do clima é equatorial, né? Além do tropical continental. Então eu tenho uma parte, um clima tropical, né? E do outro equatorial, por conta dele estar realmente na linha do Equador. Interessante isso, né? Essa região, por conta disso, é a região mais chuvosa do país, e hoje eu posso dizer para vocês que eu estou vendo aqui na telinha que a previsão do tempo para lá, o negócio está seco, mas vai predominar pancadas de chuvas com raios à noite. E isso vai se estender até a Argentina e toda a faixa litorânea do norte do Rio Grande do Sul. Imaginem vocês que o clima lá, de quando em vez, lá vem chuva. E interessante que nós temos o centro nervoso, né, da Amazonas, Manaus, e poucos metros, poucos quilômetros, nós já deparamos com uma outra realidade. Manaus é interessante porque, de um lado, nós temos um setor extremamente requintado e do outro a pobreza. Então, quando a chuva acontece, o lado de cá sofre assim muito, porque por conta das chuvas, as enchentes, pessoas desabrigadas, enfim, pobreza mesmo. É impressionante como é que um estado, né, tão importante da nossa federação, nós tenhamos, como todo o território nacional, muito sofrimento, muita pobreza. Mas em Manaus, em especial, de forma assim muito clara. A gente observa a elite de um lado e a classe pobre da outra. Bom, faz parte, esse é o nosso Brasil, né?
Por ela ser a região mais chuvosa, né, essas chuvas ela acontecem mais ou menos como São Paulo. Na parte da tarde, a chuva despenca, ou seja, não há momentos em que isso não venha efetivamente acontecer. Interessante, né? As chuvas, todas à tardinha, ela chega para dizer que eu preciso dar o ar da graça. E, com certeza, elas são chamadas de chuvas de convecção. Chuvas de convecção. Bom, os estados com mais concentração de pluviosidade fica por conta, ou seja, dos 7 estados que compõem a região norte, a maior densidade, de pluviosidade está em 2 estados, que é Amazonas e Pará. E lá também, nesse momento aí, através de Pará, nós encontramos um fenômeno chamado friagem. É gozado, né? Tem umas coisas, né? Convecção, friagem, são dados que às vezes a gente desconhece. E quando é que isso acontece? Isso acontece no inverno. No período de maio e junho, são frentes frias, né? Que são oriundas do sul e do sudeste. Então, maio e junho, essa frente fria que chega na região norte, ela tem o nome de friagem. A friagem acontece na região norte nos meses de maio e junho. Olha que coisa, né? Interessante. Bom, a vegetação da região norte, o destaque é a floresta amazônica, como não poderia deixar de ser. Lembrando que a Amazônia é a maior floresta do mundo. Gente, olha, imaginem vocês que coisa maravilhosa. Nós temos a maior floresta do mundo. Vocês já imaginaram que país é esse? Tudo que se planta dá. Não temos furacões, não temos nenhum fenômeno que venha destruir as nossas cidades, exceto as chuvas que nos castigam muitas das vezes, por conta de mostrar ao homem que a natureza precisa ser respeitada, né? Então, o nosso país é rico de tudo e a Amazônia é a maior floresta do mundo. Senhores, não é para qualquer pessoa. Bom, então, consequentemente, nós encontramos plantas, árvores, animais silvestres, onça, né? Imaginem vocês num pedacinho só da Amazônia, num dia em que nós estamos para meditar. Já pensaram? O canto dos pássaros, o medo da onça pintada, a alegria de ver aquele ar puro. Meu Deus, e que cenário! O verde em cada lugar apresentando uma cor e criando um cenário majestoso. Pois é, imaginem isso tudo e só na maior floresta do mundo nós poderemos usufruir desse prazer, dessa satisfação. Então, o homem não pode acabar com essa floresta. É preciso respeitar. É preciso também que a gente entenda que esse é um grande e único patrimônio de repercussão mundial que é a Amazônia. Bom, as principais atividades econômicas, né? Essa região tem um grande polo industrial que começa a florescer desde os idos de 1967 em Manaus. Então, quando nós falamos Zona Franca de Manaus, que era um espaço, ainda é, né, onde muitas indústrias fizeram sua alocação. E os grandes equipamentos, né, os eletrodomésticos utilizados pela população, em via de regra, a construção
era feita desses produtos ali na Zona Franca de Manaus. Então, em 1967, Manaus dá um upgrade assim no turismo, por conta de que os produtos poderiam e podem ser adquiridos na Zona Franca de Manaus, muitas das vezes com um preço bem menor, né? Então, em 1967, nos dá, assim, de forma muito clara, a condição de entendermos a sua posição com relação ao mercado. Bom, a produção de pimenta do reino, né, a pecuária bovina, o extrativismo, todos esses dados aí facilitou a economia local e, consequentemente, dando-nos alguns atrativos por conta do turismo, porque vocês sabem que todas as vezes que vamos visitar algum estado, alguma cidade, fica por conta de termos a curiosidade sobre algum dado, algum elemento, né? Bom, então, a borracha, eu nunca poderei esquecer que ela está sempre presente, né? Por exemplo, no Amapá, quando se fala em economia, nós temos o manganês, em Rondônia, a cassiterita, no Pará, o ferro, o ouro nós encontramos sempre no Amazonas e Pará, Ramon Monsum, o 06 com mais o 06, formando o 01 da Lins Imperial. Grande beijo. Letícia fala que conhecimento é sempre fundamental. Verdade, Letícia. Eu acho que nós estamos passando por um momento onde a sala de aula ela dará todo um suporte, porém será necessário que tenhamos a possibilidade de sabermos de uma cultura geral. Essa cultura geral, muitas das vezes, ela fica adormecida por conta dos conteúdos engessados. Quando eu digo conteúdos engessados, são aqueles conteúdos que já são pré-estabelecidos pelas secretarias, pelos ministérios, e que cumpra-se isso e acabou. Mas existem elementos tão sutis que os professores às vezes passam por cima, certamente por não terem conhecimento. Eu acredito que seja isso, sim. E também observo, como ontem uma aluna, por volta das 23 horas, comentou que ontem nosso programinha, eu digo assim, posso dizer, estava auxiliando por conta de, na universidade, ela fazendo pedagogia, o momento era de falar sobre repúblicas, e isso muito ajudou, que eram fatos que ela realmente desconhecia. Então, hoje, quando nós falamos da região norte, e mostrando aí essas belezuras, podendo assim dizer, elas acabam enriquecendo, né, o nosso conhecimento, e em todas as esferas, em todos os segmentos, nós temos até argumento para poder citar alguns dados que se façam importantes. Bom, o ouro, a ênfase do ouro, o momento que se dá ênfase ao ouro são em 2 estados da região norte, o Amazonas e o Pará. O Pará, ele sempre vai nos lembrar o ferro por conta de dados assim sedimentados. Exemplo, a Serra dos Carajás. Os Carajás, por muitos e muitos momentos, foram elemento de preocupação, arruição dos governantes. E, consequentemente, a Serra Pelada. A Serra Pelada, com o seu ouro, várias expedições foram encontradas no local e muitas pessoas saíam de todo lugar do mundo da tentativa de estarem lá na Serra Pelada para conseguir algumas jazidas de ouro. E não foram poucas pessoas, não. Muitos. E muitos franceses ocuparam aquele território fazendo riquezas com as nossas riquezas. Imaginem vocês.
eles chegam e se agregam à paisagem da região norte, não simplesmente por uma vontade, não simplesmente por acharem um território de muito verde, e sim um território onde teriam condições de se tornarem ricos. Então, pessoas de outras nacionalidades dominaram o garimpo, por conta de que no Pará e no Amazonas nós encontramos muitas jazidas de ouro. Bom, os aspectos culturais, existe aí uma grande diversidade cultural. Duas festas populares que nós sabemos perfeitamente bem que uma é em junho e a outra é em outubro. Quando nós falamos em junho e outubro, plim plim, nós lembramos de quê? Nós lembramos de Parintins e a festa do Divino, né? A festa do Divino, Parintins, que já foram cantados assim, em verso, em prosa, por várias escolas de samba, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu estou falando do Rio de Janeiro porque eu tenho Danilo Guerra Couto, que está no Rio Grande do Sul, né? Eu tenho Zane, que está no interior de São Paulo, Uberlândia, né? Eu tenho pessoas que me ouvem, que me assistem de outros estados. Então eu gosto de sedimentar os fatos para que as pessoas saibam. Olha a Angel mandando um coraçãozinho, likeando aí para mim. Obrigado, Angel. Então eu gosto de dar uma informação muito ampla para que as pessoas tenham noção dos fatos os quais a gente está citando. Então, as duas festas que têm assim grande ênfase Tocantins, né, que muitas pessoas se deslocam de Tocantins, de Roraima, de Rondônia, do Pará, Amazonas, e fazem conglomerado para participar do evento de Parintins. E temos a festa do Divino, que é em outubro, como eu bem falei, até algumas escolas de samba acabam por ovacionar, né, a festa do Divino, e um dos sambas enredos da Estácio de Sá, que beleza, a festa do Divino, realmente merece as homenagens, porque é uma festa bem significativa. Bom, o Parintins é um festival que reúne eventos de boi-bumbá e é marcado pela disputa artística sempre de dois grandes nichos, chamado o boi caprichoso e o boi garantido. E lá, esse evento, esse festival, ele acontece 3 dias. A festa tem 3 dias, quando ouvimos falar em Festival de Parintins. Importante lembrar vocês que eles têm ali uma criatividade tamanha que nós tivemos aqui um evento, né, denominado PAN, que reúne, né, todas as nações aí, e esse evento foi sediado aqui no Rio de Janeiro e vieram vários e vários artistas de Parintins para fazer a arquitetura dos carros alegóricos que estariam sendo apresentados aqui no PAN e que fora gerenciado por Rosa Magalhães dentro da cidade de samba, no barracão da Imperatriz Leopoldinense. A Imperatriz Leopoldinense cedeu o espaço e para que pudéssemos fazer todas as alegorias, pudéssemos montar a coreografia, fazer uns figurinos para apresentar o PAN no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. E, aspas, parênteses, entre um dos executivos desse PAN, dos Jogos Pan-Americanos, né? Essa abertura eu tive a honra e o prazer de ser uma das executivas do PAN. Portanto, isso em idos de 2007, eu fiquei muito feliz por ser convidada para compor essa equipe que iria montar o grande espetáculo que aconteceu no Maracanãzinho, na abertura dos Jogos Pan-Americanos. E lá estava eu como uma das executivas do PAN. Muito, muito feliz, e pude ver os artistas de Parintins,
que aqui chegaram, criando assim verdadeiras obras de arte, cobra se rastejando, jacaré abrindo a boca, cenários que até então nós só vimos no carnaval em carros alegóricos. E eles conseguiram fazer de forma monstruosa os grandes bonecos, enfim. Foi um cenário lindíssimo e que os artistas vieram lá de Parintins para compor o grupo de artistas aqui no Rio de Janeiro. Bom, então, lá em Parintins se apresenta o boi caprichoso, né, e o boi garantido. E essa disputa, um quer chegar melhor do que o outro, que nos dá, esse evento nos remete a uma noção de duas escolas de samba se confrontando para sagrar-se campeã. É mais ou menos isso. É claro, com uma estrutura muito indígena, né? Porque aquele local propicia a composição, né? Dos nossos verdadeiros donos, né, desse país, que são os índios. Bom, já em outubro, lá no Pará, acontece o Círio de Nazaré. O que é o Círio de Nazaré? A cidade de Belém, Pará, fica lotada nessa época. Vem pessoas do mundo inteiro, como acontece no Carnaval do Rio de Janeiro, como acontece no Carnaval de São Paulo, como acontece no Carnaval de Salvador. Em outubro, para tudo. Por quê? Neste dia que se proclama, né, a festa do Divino, é nada mais, nada menos do que um evento religioso onde acontece uma procissão. E ao entorno da praça nós temos vários hotéis e muitas pessoas ficam nas sacadas desse hotel observando ali a festa, porque a aglomeração é tamanha que, para quem não é do local, existe sim um assustar. Cristina Vale, minha amiga, parceira, companheira, olha, a harmonia da Lins Imperial, prazer, quero saber se você está bem, se está tudo certo aí. Bom, então, a festa do Divino, nada mais nada menos, acontece em Belém do Pará, né? E que estão muito bem sobre cantar Dominguinho do Estácio, quando diz: no mês de outubro, em Belém do Pará, são dia de alegria e muita fé. Começa a romaria matinal, o Círio de Nazaré. E por aí vai, né? Bom, então, vem católicos do Brasil e do mundo todo. Bom, agora nós saímos da Amazonas, do Pará, vamos dar uma espiadinha lá em Tocantins. Pois é, o Tocantins é o estado mais jovem da nossa federação. Então, o estado mais jovem do nosso país é o Tocantins, que até então era um território. Posso dizer assim para vocês que o Tocantins, por ser o caçulinha, né, dos estados, a sua formação aconteceu em 1988. Então, com certeza, por conta da nossa Constituição de 5/10 de 1988, dá as prerrogativas de direito ao Tocantins de ser o estado mais jovem da nossa federação, ou seja, o território nacional em 1988 ganha o seu estado caçulinha chamado Tocantins. Lá é onde está Palmas, uma cidade promissora, onde a construção tem o seu ponto maior. O clima em Tocantins é tropical e a vegetação, quem não fala no Cerrado não pode saber da nossa região norte, né? A economia lá no Tocantins é a pecuária, porque se torna uma das grandes atividades econômicas. A água é a principal fonte de geração de energia. A sua cultura fica por conta de tudo aquilo que é feito
pelo povo indígena. E as comunidades quilombolas estão em Tocantins. Muitas das manifestações culturais são consideradas patrimônio imaterial do estado de Tocantins. O artesanato ele é importante porque ele tem um grande legado e acaba gerando grande renda. Portanto, a fonte de renda maior está por conta do artesanato. Normalmente eles usam o quê? O material que é chamado aquele capim dourado. Quando vocês vão no shopping, tem inclusive lojas que fazem bolsas, que fazem pulseiras, brincos, colares, né? Desse tal do capim dourado. Bom, alguns festejos que são populares, observem vocês, em Tocantins tem a Folia de Reis. E mantém também em outubro a Festa do Divino, a festa de Nossa Senhora da Natividade. Também é um ponto. Renata Tapariga, prazer ter você aqui. Muito trabalho por aí. Vamos faturar, não é isso? Obrigado por você. Anderson Miller, você aqui, meu aluno de segurança do trabalho. Meu Deus, que bom ter você aqui. Eu estou aqui de segunda a sexta falando de vários assuntos. Na segunda-feira eu estou falando das nossas repúblicas. Na terça-feira eu estou falando das nossas regiões. Na quarta-feira eu falo somente da cidade do Rio de Janeiro. Na quinta-feira eu tenho que falar de carnaval. E na sexta-feira eu falo sobre a educação. Portanto, Anderson, qualquer dia eu vou falar da segurança do trabalho. Que legal ter você aí. Letícia, Anderson está aí. Angel, Anderson está aí. Que bom ter vocês. Eu amo de paixão. Bom, voltando aqui ao Tocantins, a gastronomia, né? Porque vocês sabem que eu gosto de quando em vez passar assim. Ó, você ama aprender? Eu adoro dividir informação. Isso é muito bom, Anderson. Obrigado. Vocês sabem que de quando em vez, né? Ou melhor, quase toda semana, eu posto aí um restaurante, eu posto uma cafeteria, uma grande padaria, porque eu sou gulosa, assim. Então, nesse momento aí de pandemia, eu acho que a gente fica tão louquinho assim. Acho que eu falo muito, eles me tiram do ar, não sei o que acontece. Então, de quando em vez, eu gosto de ir a um restaurante, né, confeitaria, padaria, e tô sempre lá, beliscando alguma coisa, porque eu gosto de falar em comida. E em Tocantins, a gastronomia tem uma coisa interessante. Eu estive lá, acho que há 8 anos atrás, e achei muito gozado. Lá tem uma coisa que é a paçoca de carne de sol, que é chamado de paçoca. Eles misturam lá o negócio lá com farinha, não sei o que, com carne de sol, aí trituram e se chama paçoca de carne de sol. E tem também o chambari, que é o doce de buriti. Temos os frutos típicos do Cerrado. Essa é a composição gastronômica do Tocantins. Desculpa. O Tocantins, ele existe, ele luta desde 1821 para ser um estado e só conseguiu sedimentar em 1988, né? Observem vocês que no Tocantins entraram os franceses e depois dominou o espaço físico, efetivamente, os franceses. Por isso que eu disse a vocês, aquele forte que inicialmente criaram na região norte, foi o forte militar, foi para resguardar o território nacional. Eu disse inicialmente isso. Então vocês estão vendo que no Tocantins agregaram-se os franceses e depois os portugueses e, sem sombra de dúvida, os portugueses ficaram em Tocantins para assegurar o direito de ali poderem estar. Bom, rapidinho falando, porque nós já estamos a 11 horas e 55 minutos. Meu Deus do céu, quanta coisa eu ainda teria para falar. O Acre,
Ora, o Acre também foi um território e que acabou sendo um estado. O Amapá, as incursões no Amapá ocorreram em 1499 e, que era território, só passou a ser estado também, olha, em 1988. Todos os territórios passaram a ser estado em 1988 por conta da mudança que aconteceram na Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. É bom que vocês saibam que Rondônia é o lugar que teve, durante muito tempo, a maior mortalidade infantil. Portanto, vejam vocês que a coisa lá é um pouco séria, né? Roraima é o estado menos populoso da nossa federação. O clima lá é tropical, úmido e equatorial. A economia de Roraima é muito baixa entre todas as economias do Brasil. Na cultura também nós podemos observar o artesanato. E os festejos e as danças típicas o Bumba Meu Boi e as festas juninas. Portanto, as festas juninas acontecem, uma delícia lá em Roraima. Roraima, a maior parte das pessoas que habitavam até então era indígena. E os ingleses, holandeses e portugueses também disputavam o território de Roraima. Olha só, hein? E o Forte de São Joaquim foi que segurou, podemos dizer assim, a nossa onda, porque caso contrário, era provável que não só o Tocantins como Roraima ficasse sob auspícios ou da França, ou da Holanda, ou dos ingleses. Mas chegam os portugueses e falam, não, essa terra é nossa, vamos ficar com elas e vocês peguem suas malinhas e saiam de fininho. Bom, então, em 1988 também, Roraima chega à categoria do estado. Observem vocês, todos os territórios do Brasil, em 1988, passa a ser estado, por conta pura e simples, certamente, alguns acordos. Luciana Monteiro, Lu, você tá aí? Chegou? Era você que estava no médico, Lu? Conta pra gente, ou não? Bom, quero dizer para vocês que nós temos ali, ela veio do médico, olha como eu sei da vida de vocês, hein? Ela disse que ia para o médico e ia chegar correndo para assistir o nosso bate-papo. Cadeira cativa, né? Te amo de paixão. Meu respeito, meu carinho e dizer que você mora no meu coração. Bom, as bacias hidrográficas, que são duas, elas são significativas, que é a bacia amazônica e lá no Tocantins, a Araguaia. Vocês sabem que já se falou no Araguaia, né, no Rio Araguaia, através de novelas da nossa Rede Globo de televisão, né? Então, o Miller me manda um forte abraço. Um abraço, sinta-se abraçado, apertado, porque meus alunos, minhas alunas, né, são as minhas paixões. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu tenho Deus, eu tenho meus orixás, eu tenho a minha família, eu tenho meus alunos e eu tenho meus amigos. Esse conjunto, esses elementos aqui, é que fortificam e sedimentam a minha capacidade de agir, pensar, discernir, viver, enfim, caminhar, né? Porque eu acho que se não fosse os meus alunos, a minha família, os meus deuses, os meus amigos, certamente já fazendo 69 anos, eu não poderia estar aqui dividindo com vocês a amizade, a telinha, a sala de aula, enfim, os nossos bate-papos, né? No meu grupo chamado Bagunçamba. Nós temos um grupo que eu denominei de Bagunçamba. Vamos bagunçar o samba. Pois é, essa é a professora Célia. Bom, os grandes rios que a região norte nos dá a honra de correr pelas cidades. O Rio Amazonas, Rio Madeira, o Rio Tapajós, Rio Solimões, Rio Purus, Rio Negro, Rio Xingu, Rio Trombetas, Rio Tocantins, Rio Araguaia, Rio Manuel Alves Grande,
Rio do Sono, esse é meu, porque já, quando eu sair daqui, a cama me espera. Rio Santa Teresa, Rio Paraná e Rio Farinha. Olha só, gente, como vocês observaram, estamos às 12 horas aqui, na cidade mais linda do mundo, que é o Rio de Janeiro. De forma muito en passant, nós falamos da nossa região norte. Então, todas as terças-feiras, estaremos falando das nossas regiões, das regiões do Brasil. Recomendem os nossos vídeos aos seus colegas, aos alunos que estão chegando no seu momento de estudo, porque precisamos nos tornar pessoas mais integradas com as nossas falas, né? Os discursos eles só acontecem quando eles são recheados de dados, de informações. É óbvio que nem todos gostam, como a Célia, de debruçar em livros e viver fazendo pesquisa. Eu acho que essa pandemia, Deus me livre, foi algo que chegou de forma desesperadora para todos nós, mas com certeza acabou gerando um momento de reflexão. E eu aquietei-me de forma vertiginosa, né, nos quadradinhos, né, dividindo os espaços entre, vamos dizer, o centro do Rio, Recreio dos Bandeirantes e por aí afora, aquietando-me. E aí eu decidi partir para a feitura de um programa que eu pudesse mostrar um pouco da cultura do Brasil, quiçá do mundo. E fica uma dica para vocês. Quem chegar a 100 curtidas no programa, eu estarei presenteando com uma caneca semelhante a essa, né? As canecas daqui de casa, porque vocês sabem que eu sou patricinha, as canecas daqui de casa são assim, olha, café com Célia de Franco. Então, quem chegar a 100 curtidas nos programas que eu faço de segunda a sexta, eu estarei presenteando com programa Falei Ponto, professora Célia de Franco. E estarei mandando para vocês essa linda caneca, né? Para que vocês possam saborear um belo café em casa. Portanto, se você chegar ao número 100 e você curtiu 100 vezes, eu estou mandando para vocês uma caneca com Falei Ponto, professora Célia de Franco, e embaixo eu participei. Então, fica a dica, hein? Se você participar todo dia dando seu likezinho, eu vou mandar para você uma caneca do programa Falei Ponto. E no futuro próximo, eu estarei na Nativa FM fazendo o programa direitinho de lá, mas vou ficar aqui também, porque o time que está ganhando a gente, né, não despreza. Obrigado sempre a vocês e para quem tiver interesse, a internet tem alguns cursos gratuitos que são Brinquedoteca, jogos de matemática na educação infantil, oficinas culturais pedagógicas e o curso de educação inclusiva. Se você tiver tempinho, se você assim desejar fazê-lo, tem muitos cursos online de forma gratuita. Então, eu sugiro a você, já que está em casa, aprimore seus conhecimentos. Às 12 horas e 4 minutos, dizendo que amanhã nós temos encontro marcado falando sobre cidades e bairros do Rio de Janeiro, assim como os municípios. Provavelmente amanhã eu venho com um bairro assim extremamente quente, que vocês vão amar de paixão. É surpresa, porque só na parte da tarde que eu vou dizer para você qual é o programa de amanhã, qual assunto eu irei tratar. Letícia, nós somos maravilhosas, né? Porque sobreviver a tanta tempestade significa que nós somos firmes e estamos firmes que nem uma rocha. Há 12 horas e 4 minutos de uma terça-feira, dizer para vocês muito, muito obrigado. Lu, se cuidem, preste bem atenção, fique em casa, faça aquele churrasco em casa, tire os móveis da sala e dance, brinque, porque a vida é uma só e a gente tem que aproveitar cada momento como se fosse única. Eu também sou sua fã.
Um excelente dia para você e já a gente se vê mais tarde lá no Bagunçando. Gente, preste atenção, máscara, água, sabão e gel. Cuidem-se. Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. E qualquer coisa, eu estou aqui à disposição nas redes sociais e todos vocês que estão aqui têm o meu endereço, tem o meu telefone, tem o meu zap. Qualquer coisa estaremos juntos e misturados amanhã, se Deus quiser, falando ou do município, ou de uma cidade, ou de um bairro do Rio de Janeiro, porque a gente precisa saber tudo o que acontece na nossa cidade. Bom estar com vocês e ter vocês aqui me presenteando com essa audiência, né? Essa presença que me faz cada vez mais forte. Dom Chico, obrigado. Letícia, obrigado. Luciano, obrigado. Maria do Céu, muitíssimo obrigado. Olha, fiquei tão feliz em ver os meus alunos de segurança que sinceramente me surpreendeu. Anderson Milha, muito obrigado. E acompanhe sim o nosso programa e distribua aí para a criançada, porque segunda-feira eu falo de república por enquanto e hoje das regiões. Semana que vem eu vou falar de uma outra região do Brasil na terça-feira. E amanhã a cidade do Rio de Janeiro, ou município, ou bairro, ou figura importante, ou monumento, enfim. Quarta-feira é dia de falar do nosso Rio de Janeiro. Fiquem com Deus, muito obrigado e, mais uma vez, Deus está com a gente e vamos prestigiá-lo sempre, sempre, sempre. Porque Deus é maior do que tudo e nós, diante dele, somos apenas as suas criaturas. Beijo. Portanto, o nosso programa Falei e Ponto é para melhorar os nossos dias por conta dessa grande pandemia. Alexandre, meu respeito, meu carinho, as minhas considerações e todos vocês, muito, muito obrigado. Anderson, feliz em ver você aqui depois de tanto tempo, desde setembro que eu não sei de você, então obrigado. Recomendação aos amigos, aos outros alunos. Angel, muitíssimo obrigado. Letícia, enfermeira, obrigado. Angel, minha enfermeira, obrigado. Anderson, meu segurança do trabalho, obrigado. Meu Deus do céu. Ramon, muito obrigado. Renata, minha professora, que já está sendo hoje funcionária pública, já saindo desse estágio probatório. Cristina Vale, beijo, beijo, beijo. Ramon Mansur, o 01 lá da Lins Imperial, muito obrigado. Cristiane Camargo, amo você de paixão, obrigado. Clara Elisa, Maria de Fátima, Aline Mendes, Rogério Santos, se assistirem, muitíssimo obrigado. E amanhã estarei aqui mais uma vez conversando com vocês. Mariana Marinho, fique com Deus. Lembrança ao esposo. Gente, que bom ter vocês aqui comigo. Alessandro, muitíssimo obrigado por tudo. Grande abraço e amanhã mais um encontro marcado aqui às 11 horas com Falei e Ponto, porque eu amo vocês. Fiquem com Deus. Até lá, se Deus quiser. Amanhã será um novo dia. Água, sabão e gel e máscara. Beijo. Até lá. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.